Bom dia, meu nome é Caroline, eu estou aqui com a minha colega Luana para nós falarmos um pouco sobre o tema Mulheres na Engenharia. Bom, para começar o nosso seminário, eu gostaria de fazer um pedido. Eu gostaria que todas as mulheres aqui presentes que cursam engenharia levantassem a mão. Como nós podemos ver, é um número muito inferior ao número de homens aqui presentes. Isso é um fato que ocorre desde a criação da primeira universidade de engenharia no Brasil, que foi no século XVIII, foi a faculdade no Rio de Janeiro. E apenas 2 séculos depois, no século XX, em 1917, a primeira mulher se forma em engenharia, foi a Edwin Spector. A nossa motivação para a escolha do tema é trazer mais representatividade para vocês conhecerem um pouco mais sobre as mulheres engenheiras que não têm tanto reconhecimento na área. Um exemplo que nós temos ali é a Enedina Alves Marques. Ela é a primeira mulher negra no Brasil e a primeira mulher do Paraná a se formar em engenharia. Ela se formou em 1945 pela UFPR. Outro exemplo é a Ada Lovelace, que é essa aqui. Ela nasceu na Inglaterra e ela é considerada a primeira programadora de computadores, só que ela nunca obteve o reconhecimento em sua época, ela só obteve após sua morte. E a última é a Amy Noether, que ela teve uma grande atuação na área da física moderna. Ela criou várias teorias, e uma famosa é a teoria que leva o seu nome. E também o fato que poucas pessoas conhecem é que Einstein se baseou em alguns projetos dela para criar a lei da relatividade. Para a gente entender um pouco mais sobre a imagem da mulher e como ela era vista, nós fizemos essa linha do tempo. Começa aqui no século XVIII, onde a mulher ela era vista como um papel doméstico, uma mulher que deveria ficar em casa, cuidar dos filhos e fazer o marido feliz apenas. E também nessa época a mulher ela era vista como um objeto de propaganda para aumentar as vendas de certos produtos. Já no século XIX, as mulheres começaram a atuar como operárias, e tem um estudo que foi feito no ano de 1838 que afirma que nessa época o número de mulheres operárias era 3 vezes maior do que o número de homens. Isso porque os patrões consideravam que as mulheres eram dóceis, fáceis de manipular, e elas já estavam acostumadas a serem submissas a um ser masculino. Outro fato que aconteceu também nessa época foi das mulheres utilizarem as bicicletas. Isso parece ser algo banal para vocês, só que na verdade causou um senso de liberdade e mobilidade muito grande para as mulheres, e influenciou com que elas fossem atrás de maiores oportunidades. Já no século XX, as mulheres começaram a ter acesso aos automóveis e a poder dirigi-los, só que elas ainda eram muito discriminadas por causa da forma que elas dirigiam. Mulheres na aviação, nessa época obteve muitas pilotas, e uma famosa é a Amber Hart, que acho que todo mundo aqui conhece. Durante as guerras mundiais, as mulheres tiveram grande atuação, porque como os seus maridos iam para a guerra e muitos não voltavam, elas eram as únicas fontes de renda da família, e elas eram as trabalhadoras ali naquela situação. Já nos dias atuais, o mercado de trabalho cresceu muito, a ciência também expandiu, só que o mundo que nós vivemos ainda é um mundo sexista que ainda dá privilégio aos homens, mesmo depois de tanto tempo ter passado, como a gente pode observar, do século XVIII nós estamos no século XXI. E isso ainda vai durar muito tempo, porque nós ainda precisamos de muita evolução para que nós possamos alcançar a igualdade. Aqui nós temos pilotas WASPs, que era a Women Air Force Service Pilots dos Estados Unidos, e nessa outra imagem é uma mulher trabalhando durante a Segunda Guerra em uma bomba. Agora, para dar continuidade ao tema, eu convido minha colega Luana a falar um pouco mais sobre a imagem e a ascensão feminina na engenharia. Boa tarde a todos.
Cadê a utilização de recurso, né? Mulher. Mostra pra ela. Tô zoando, mano. Pô. Tá bom. Pra gente falar um pouco da imagem da mulher, a gente vai retornar lá onde a Carol falou, no século XVIII e XIX. Nessa época, a gente tinha uma mulher sendo vista como alguém frágil e domável, digamos assim. Aqui nessa imagem da ponta, a gente consegue ver uma mulher utilizando um tear. As primeiras máquinas utilizadas por mulheres foram máquinas de uso doméstico, que era o tear e a máquina de escrever. Nessa imagem, a gente consegue ver uma figura de uma mulher bem frágil, bem manipulável, que consegue ser tipo moldável pelos homens. Essa era a imagem que era passada no século XIX e XVIII. Aqui embaixo a gente já entra na imagem da mulher como propaganda. A gente vê muitas propagandas de carro e de cigarros numa época do século XX. Isso vai te trazer mulheres, entende? Como se isso fosse um produto que acompanhasse. Quando a gente fala da imagem da mulher, a gente fala também de estereótipo de gênero. Para quem não acompanha muito, estereótipo de gênero é quando você tenta encaixar as situações como uma situação feminina ou masculina. Quando você cria a engenharia, como ela tem um histórico de militar, tipo, a engenharia ela surgiu com o militarismo e só homens podiam frequentar os cursos de engenharia. Quando você faz estereótipo de gênero dentro desse assunto, você está colocando dentro da engenharia homens e não mulheres. A partir do momento que você é mulher e você entra num curso de engenharia, as pessoas tentam te encaixar nesse estereótipo e nesse padrão. Tudo que a gente faz tem um padrão. E esse era o padrão que prevaleceu com base nos anos por causa do histórico da engenharia. Aqui a gente tem um gráfico sobre o salário médio inicial de engenharia no ano de 2016. A parte laranja são as mulheres e a parte azul são os homens. A gente consegue ver que são poucas as engenharias onde existe uma igualdade entre os gêneros e na maioria é muito menor o valor. Vocês podem ver que no nosso caso da mecânica, o salário de um homem é uma média de 4.733 e de uma mulher é R$4.004. Esse estudo foi feito em 2016, mas isso aqui foi tirado de um TCC. Nesse TCC mostra também a evolução entre 2004 e 2014, que foi onde aconteceu a queda da bolsa. Nessa época, os homens recebiam R$4.000, enquanto as mulheres recebiam R$1.000 de salário. Então, isso em 2004, aqui a gente está falando de 2016. Aqui a gente tem uma tabela de estudantes de graduação por gênero e situação em 2013. A gente pode ver que o número de ingressantes de homens e de mulheres é muito discrepante. De mulheres é 31%, enquanto homens são 68%. Isso aqui entra muito na questão que eu comentei sobre o estereótipo de gênero que foi falado no slide anterior. Que normalmente quando você escolhe um curso de vestibular para fazer, existe um caminho que você percorre. E quando você é mulher, você chega e fala que vai fazer vestibular para a área de engenharia mecânica, não é tão simples. Pelo menos para mim não foi. Quando eu converso com as minhas amigas, eu percebo que também não foi tão simples das pessoas aceitarem e estimularem. É muito pouco estimulado a entrada das mulheres nas ciências exatas. Aqui o número de concluintes não é muito diferente do número de ingressantes. Aqui né, pessoal? Só que
na porcentagem de homens e mulheres não. E nas ciências puras, que a gente chama, né, que é matemática e computação, também tem bastante discrepância, até mais do que nas engenharias. Não, tá, tô apertando muito. Mas eu... Tá, aqui a gente tem um outro infográfico sobre a taxa de horas que mulheres e homens gastam com afazeres domésticos. A gente percebe que mulheres elas acabam gastando muito mais tempo com os afazeres domésticos do que homens. E a gente chama isso de dupla jornada. Não existe ainda uma consciência de divisão, do tipo, eu faço 50% do trabalho de casa, você faz os outros 50%. Normalmente as mulheres acabam fazendo muito mais serviço doméstico do que os homens. Em horas, a gente pode ver que isso é quase o dobro do quanto os homens gastam em suas casas. Eu vou por lá, pessoal. Tá. Aqui a gente tem um outro infográfico sobre mulheres na USP. A gente percebe que o número de docentes mulheres é só de 37,96%, de alunas é 48%. Isso é menos da metade do corpo docente discente da maior universidade da América Latina. Então, parem para pensar um pouco na comparação que está sendo feita entre todos os slides. A gente tem menos mulheres nos cursos de exatas, a gente tem mais horas em casa trabalhadas por mulheres e a gente tem menos incentivo à entrada de mulheres numa universidade de exatas. Aqui a gente percebe que professoras titulares lá na USP é de 15,4% em 2014. Aqui, desse lado, tem uma sátira que foi desenhada por um artista de 1869 e remota um pouco ao que a Carol falou sobre quando as mulheres começaram a utilizar bicicletas e depois elas começaram a usar os automóveis, mas muito depois, elas começaram a ser satirizadas, como se o que elas fizessem não fosse certo. Tipo, você é mulher, você não dirige bem. Isso não é só com carros, isso é desde a época das bicicletas. Tá, início de uso de máquinas por mulheres. Como eu já falei, as primeiras máquinas utilizadas por mulheres foram máquinas de escrever e máquinas de costura, que antigamente era o tear, né? Nessa foto a gente consegue ver o uso do tear e quando aconteceram as guerras e a Revolução Industrial, as mulheres elas eram uma mão de obra muito barata, porque elas precisavam muito do emprego. Era, os maridos saíram para as guerras, elas ficaram com vários filhos em casa sem ter um mínimo de condição de criá-los. Por isso elas começam a sair de casa e trabalhar nas indústrias. Esse é o primeiro contato das mulheres com um emprego fora de casa. Um emprego que ele é em uma empresa. Ele não é como, antigamente as mulheres lavavam e passavam para mulheres mais ricas. Ele passa a ser um trabalho realizado em fábricas. As guerras mundiais, elas foram muito importantes para a ascensão da mulher na engenharia. Aqui nessa imagem, a gente tem a Mary Sherry Morgan. Ela foi responsável pelo desenvolvimento de muitas bombas e TNTs na Primeira e na Segunda Guerra. Mas ela não chegou a se formar por condições financeiras e também ela nunca foi paga para fazer tudo que ela fez. Todas as bombas
e ela foi responsável pela fórmula do Explorer 1, que para quem não sabe, foi o primeiro satélite lançado pelos Estados Unidos na época da Segunda Guerra. Só que ela não era assalariada e ela era a única mulher entre 900 homens que trabalhavam no projeto. Essa aqui é a Angie Lemmer. Ela é uma atriz da Segunda Guerra Mundial, na época da Segunda Guerra Mundial, né? E quando a gente fala dela, a gente volta um pouquinho no que eu falei sobre o estereótipo, porque ela era uma mulher que era considerada bonita demais, popular demais. Como pode uma mulher que é tão bonita, que é tão popular, que é tão famosa, fazer ciência? Ela foi a mulher que criou um sistema de dados que hoje a gente chama de Wi-Fi, só que naquela época ele era utilizado para pessoas que eram contra o nazismo conversarem entre si sem que os nazistas soubessem que elas estavam conversando. E para encerrar, essa frase aqui, ela nos traz um pouco do que é, tipo, ser mulher no mundo de hoje. Você tem que lutar muito para você conseguir chegar, às vezes, no mesmo patamar que um homem e às vezes você não consegue. Como a gente viu nos outros infográficos, existem muito menos mulheres fazendo ciência do que homens e a gente é muito menos paga do que homens. No semestre passado, teve a semana acadêmica. E eu não sei se vocês vieram ou se vocês se lembram, mas vieram representantes da Volvo, que é a maior empresa de caminhões e que muitas pessoas dentro da engenharia almejam trabalhar. E eu não sei se vocês fizeram essa leitura, mas o símbolo da Volvo, ele é aquela espada invertida. O símbolo é esse. Esse símbolo aqui é o símbolo do masculino, do que a gente considera masculino. Então, a gente assistiu uma palestra sobre caminhões. Teve um determinado momento que foi perguntado para o palestrante sobre as mulheres na empresa. Ele respondeu que elas são muito bem aceitas, porém é uma empresa muito antiga e esse aqui é o símbolo. Então, é muito desconfortável você estar sentada assistindo tudo isso. E é muito mais desconfortável saber que você vai entrar numa empresa dessa algum dia, você vai receber muito menos do que o seu colega que faz o mesmo serviço que você. Então, é por isso que a gente fez essa apresentação, mas por conscientizar, para que as pessoas tenham noção de que é uma caminhada muito longa, desde a escolha da sua profissão até a sua aposentadoria, porque você fica ganhando menos, você fica sendo menos prestigiado e tudo isso que foi falado até agora. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário para fazer? Algum comentário? Acrescentar alguma coisa? A ideia é gerar um debate no final de cada apresentação. Então, vocês querem ver os gráficos?